News, CNN. Escalou de fato a relação entre Estados Unidos e a China. O presidente Donald Trump acaba de anunciar nas redes sociais uma tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses. A decisão foi publicada na rede social do presidente Donald Trump, Truth Social. A gente tem aí em tela, aqui do ladinho, o post do presidente Donald Trump. Ele diz que acabamos de saber que a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio, enviando uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que a partir de 1º de novembro imporia controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica, inclusive alguns que sequer fabrica. Isso afeta todos os países, diz Donald Trump, sem exceção. E foi, obviamente, um plano elaborado por eles anos atrás. Cita sem ter provas, né? É algo absolutamente inédito no comércio internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações. Continua aí o presidente Donald Trump, considerando que a China assumiu essa posição sem precedentes e falando apenas em nome dos Estados Unidos e não de outras nações que foram ameaçadas de forma semelhante a partir de 1º de novembro de 2025 ou antes, dependendo de qualquer outra ação, mudança tomada pela China, os Estados Unidos da América imporão uma tarifa de 100% à China acima de qualquer tarifa que eles estejam pagando atualmente. Portanto, 100% adicionais a todas e qualquer tarifas já pagas e impostas aos produtos chineses que entram no mercado americano. Também continua Donald Trump. Em 1º de novembro, os Estados Unidos vão impor controles de exportação a todo e qualquer software considerado crítico. Então, os Estados Unidos, com uma tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses e também com regras de controle de exportação a programas, a softwares considerados críticos. Diz Trump, conclui o presidente dos Estados Unidos: é impossível acreditar que a China tenha tomado tal atitude, mas tomou. E o resto é história, diz Donald Trump. E, portanto, o que parecia ser apenas uma ameaça nas redes sociais e este fato pegou o mercado financeiro absolutamente no contrapé, de surpresa, explicou a queda hoje de mais de 3% do índice Nasdaq, queda generalizada nas bolsas nos Estados Unidos. E agora, à noite, já com o mercado financeiro fechado nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump vai às redes sociais para informar que decidiu impor uma sobretaxa de 100% sobre tudo aquilo que já estava vigorando em relação à China a partir do dia 1º de novembro, em reação a esta restrição anunciada pela China ontem à exportação de terras raras. A reação do mercado financeiro já acontece. O índice Nasdaq futuro aftermarket opera agora em queda de 4,35%. 4,35% de queda o Nasdaq futuro agora. O SP 500 futuro no after hours opera em queda de 3,35%, enquanto o Dow Jones, mesmo o Dow Jones, que tem menor exposição ao setor de tecnologia, cai agora 2,40%. Portanto, reação imediata à imposição de uma tarifa adicional de 100% aos produtos chineses para ingresso aos Estados Unidos. A China e os Estados Unidos estavam em um período de cessar tarifas, já que os dois países estavam em negociação desde o início desta guerra comercial, quando foram anunciadas alíquotas superiores a 100% na ocasião. Ambos países decidem iniciar uma tentativa de negociação, tem uma primeira reunião em Genebra, na Suíça, e a partir daí, da concordância dos negociadores, americanos de um lado e chineses do outro, em sentar para conversar e para tentar chegar a um bom termo, os dois países decidem suspender boa parte destas tarifas. E agora, diante desta decisão de Pequim, anunciada ontem, de impor restrição à exportação de terras raras, o governo Donald Trump
ignora, interrompe este cessar tarifas e volta a carga com esta alíquota adicional de 100% sobre os produtos chineses. Uma alíquota de 100% inviabiliza qualquer importação. Você pagaria o dobro do valor por algo que eventualmente pode ser comprado de outros mercados. Então, a não ser que seja um produto só fabricado em território chinês, isso inviabiliza qualquer importação. Além disso, nesta postagem na rede social, o presidente Donald Trump também anuncia que a partir do dia 1º de novembro, quando entra em vigor esta alíquota adicional, também serão impostos controles de exportação aí por parte dos Estados Unidos para o exterior. Ele não detalha se apenas a China ou se a todos os outros mercados. Exportação de todo e qualquer software considerado crítico. É a primeira vez que Donald Trump anuncia a restrição à venda, à exportação de software, que é considerado quase que um produto, né? Ainda que ele seja empacotado na forma de um produto, ele é um serviço. Então, Trump avançando esta guerra comercial, ainda que não com uma alíquota, no caso dos softwares, mas com uma restrição à sua exportação. Donald Trump demonstrando absolutamente uma reação muito forte, inesperada, já que ao longo dos últimos dias o tom na Casa Branca, no noticiário internacional, era de que os países estavam, à sua maneira, ali tentando avançar nas negociações. Está sendo assim com o Brasil, que conseguiu avançar vários pontos neste assunto, inclusive com a conversa entre Trump e o presidente Lula nos últimos dias, mas não dá para dizer, efetivamente, não dá para dizer a mesma coisa com relação à China, já que a China impôs restrições às exportações. E aí, vale lembrar, não apenas aos Estados Unidos, a todo e qualquer país, segundo o presidente Donald Trump, que cita que a China teria enviado cartas aos países e ele, em reação, estaria impondo esta tarifa adicional de 100% em nome dos Estados Unidos, não em nome das outras nações que também estariam sendo prejudicadas. Deixa eu atualizar aqui para você a reação do mercado financeiro, já que a bolsa em Nova York, o After Hours está operando. O índice Nasdaq futuro cai 4,35%, o SP500 futuro cai 3,35% e o Dow Jones futuro no After Hours recua 2,40%. Uma queda que se soma à queda observada no pregão tradicional. Hoje foi um dia muito duro para as bolsas em Nova York. O índice Nasdaq já havia caído 3,56, SP500 perdeu 2,71 e o índice Dow Jones havia recuado quase 2%. Tudo isso se soma a esta reação, que esta reação já havia sido observada apenas pelo tweet, né? Apenas pela ameaça. E agora a gente tem a concretude do que pensa o presidente Donald Trump com esta imposição de 100% sobre os produtos. Dá para dizer que hoje, 10 de outubro de 2025, a guerra comercial volta. Um dia e aí isso é uma comparação assim, talvez seja um pouco estranha, mas mostra um pouco o tom belicoso deste tweet do presidente Donald Trump. Um dia após anunciarem o fim da guerra na faixa de Gaza, a guerra comercial ela volta, toda a carga, porque simplesmente estamos com os dois principais países, as duas principais economias do mundo voltando à carga. China inicialmente ontem, quinta-feira, anunciando restrição à exportação de terras raras e o presidente Donald Trump reagindo de maneira muito forte com essa sobretaxa de 100%, além da restrição de exportação de softwares críticos, como reação a partir do dia 1º de novembro. 1º de novembro, esta reação, e como você vê na tarja, o índice Nasdaq futuro cai mais de 4% no aftermarket, reação já a esta decisão do presidente Donald Trump com esta sobretaxa de 100%. É Breaking News. Mais detalhes ainda nesta edição do Fechamento de Mercado e também no nosso site, cnnbrasil.com.br/money.